Cancast no ar. Vocês estavam com saudade, não estavam? Olha, voltamos com tudo. Podcast com uma pegada especial, porque hoje vai ser em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E aí vocês estão vendo aqui, ó, chamei pessoas, como sempre, né? Especiais. Lindas. Pessoas. Incríveis. Ai, meu Deus, tá bom. Vamos lá, já entendemos. Já entendemos, né? Pessoas aqui que vão contribuir com a nosso assunto de hoje, né? E antes, eu queria começar com um poema. Posso ler para vocês? À vontade. Pode. Olha só, olha o que diz. O título é Manifesto para quem despertou. Se você sabe de onde veio, ninguém te diz onde deve ficar. Se você sabe quem é, ninguém te diminui. Se você sabe o peso da tua história, carrega o seu futuro com firmeza. Consciente, somos tempestades, somos verbo forte, somos início do que ninguém mais segura. Eu gostei muito desse poema e eu acho que traduz muito do que nós vamos falar hoje aqui, né? É um tema sério, é um tema que tem uma certa profundidade e que ele desperta uma certa sensibilidade em todos que ouvem, né? E, pensando sobre isso, vamos falar sobre consciência negra. Mas, antes de falarmos sobre consciência negra, precisamos falar sobre consciência. Às vezes falamos de consciência negra, mas nem pensamos sobre o que é consciência, né? Não é verdade? Verdade. Você quer falar alguma coisa pra gente sobre isso? Cara, eu sabia. Gabriel, Eu sabia. sobre consciência, o que você acha, na sua visão, que seria consciência? Na minha visão... Sim. Boa tarde a todos, né? Boa tarde não, por aí. Peraí. Como é que você sabe que a pessoa tá assistindo à tarde? Como é que você sabe que a pessoa tá assistindo de manhã? Como é que você sabe que tá assistindo à noite? Vacilou. Pode ser vários momentos do dia. Talvez a pessoa esteja assistindo o quê? De manhã, entendeu? Então dá um bom dia pra ela, então, agora. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei, né? O Wallace tinha que fazer questão de, né? Cara, isso é um assunto muito delicado, né? A consciência negra, né? Ontem, lá em casa, eu tava com minha mãe e eu falei, mãe, eu vou fazer locks no cabelo, não, vou mudar, que não sei o quê. Aí ela, tá maluco? Negócio, não, você vai ficar com a aparência de sujo. Aí já fiquei maluco. Falei, por que eu vou ficar com a aparência de sujo? Não tem cabimento essas coisas, entendeu? Aí a gente ficou num debate durante uns 15 minutos, deu falando, ela falando que era minha mãe e que eu não tenho que ficar falando assim com ela. Mas o que eu queria explicar é que não importava se eu usava o cabelo tanto nas locks, tanto nas tranças, tanto armado, tanto no cabelo cacheado, ou tanto sem cabelo, entendeu? Que não ia ficar com a aparência de sujo. Isso era uma coisa na visão dela e de muitas outras pessoas também, né? As pessoas sempre viam... Isso já aconteceu comigo diversas vezes, né? As pessoas olharem pro meu cabelo e falarem, pô, cabelo nada a ver. Cabelo tá com aspecto de não cuidado, né? Sim. Mas aí olhar pro cabelo de uma pessoa com cabelo lisinho assim, aquele liso brilhoso. Não, aquele cabelo ali é que tá bem cuidado. cheiroso. Entendeu? Isso nunca foi de agora, né? Isso já é desde muito tempo, mas são coisas que ainda se mantêm presente até hoje, entendeu? A Ana acabou de usar um termo que seria o quê? Os estereótipos que as pessoas colocam. Tipo, se você tem, como ele falou, se você tem um cabelo crespo, geralmente as pessoas não vão Associar? associar com que você, tipo, como se você tivesse um cabelo bem cuidado e tudo mais. Por isso que muitas meninas alisam o cabelo, porque elas não se sentem bem, não se sentem bonitas com cabelo crespo ou com cabelo cacheado. Porque não é visto como um cabelo bonito, geralmente. É muito difícil você ver uma mulher com cabelo crespo se aceitando, sabe? Se sentindo bem com o cabelo crespo. Ela muito provavelmente vai alisar ou ela não se sente bem com isso. Engraçado que vocês estão falando, isso parece que não é uma coisa consciente, né? Parece que é uma coisa que vem parte do inconsciente. Ninguém faz isso de uma maneira talvez pensada. Ela vai simplesmente, né, reproduzindo, seria isso, né? Isso. Então, o que nós podemos dizer? Que
primeiro precisamos nos tornar conscientes Sim, sim. do quê? É uma pergunta. De Do quem quê? nós somos. Certo? Tipo, Do quem nós somos, do que nós somos, mas o quê? Vocês acham que nesse sentido a gente precisa ser despertado para aquilo que tem valor para nós ou daquele valor que é imposto a nós? Ou que nos torna inconscientes daquilo Eu que acho que somos? o que é valor pra nós, né? Um branco nunca pensou no valor dos outros, né? Ele nunca pensou, tipo, não vou ficar com o cabelo liso, porque talvez eu não seja aceito. Um branco nunca pensou por esse lado, entendeu? A Nós forma não. como ele quer usar o cabelo, ele vai usar e não tem Ele problema. usa. Tem pessoas de cabelo branco que nem arrumam o cabelo. Sim, de fato, são pessoas com cabelo fedorento, com cabelo desarrumado, deselegante, mas por estereótipo, as pessoas acham que são um cabelo bonito, um cabelo padrão. Aí a gente não. A gente passa lá horas. Não, aí agora meu cabelo não tá bonito porque eu sei que fulano de tal lá do colégio vai falar do meu cabelo. Não, mas aí agora o cabelo já não tá mais do jeito que eu quero, então acho que agora eu vou cortar. Não, agora o cabelo já tá muito grande, as pessoas vão achar que não tá bonito, que tá muito, sabe, aquele negócio muito espanjado, aquele cabelo muito grande, então acho que eu vou prender ele hoje, entendeu? Entendi. até a questão, assim, do Black Power, né? Que é a pessoa usar o cabelo como realmente é, o cabelo cheio. Muitas pessoas, tipo, elas geralmente precisam ser corajosas pra usar, porque as pessoas vão julgar como o cabelo dela já é. Então, é questão da gente se aceitar de como a gente é e se sentir bem sendo assim. Engraçado, então, que esse tipo de visão, ele não parte da gente, né? Ele é uma coisa Partir de outras pessoas. exterior a Uhum. nós, né? É porque a sociedade vai nos moldando. Aí, Sim. quando a gente vê, a gente já tá inconscientemente mudando quem nós somos. Por causa das outras pessoas. Engraçado. Fala mais sobre isso, Nicolas. Sobre essa questão de o que é externo a nós ter tanto impacto em nós que a gente não consegue ser quem a gente é porque a gente vai acabar sendo, de alguma maneira, né, pressionado a mudar. Porque, tipo assim, vem uma pessoa, aí fala, pô, teu cabelo não tá legal, tá isso, tá aquilo. Aí a gente fica, pô, as pessoas não estão gostando do nosso cabelo, mas, tipo, o cabelo, por exemplo, de Gabriel, pô, maneiro, pá, ele cuida, muito bom. Só que aí pode vir uma pessoa assim, aí falar, pô, mano, esse cabelo aí tá sujo, tá mal lavado, não tá cuidado. Só que aí, pô, ele faz um monte de coisa, aí ele começa, pô, meu cabelo não tá bonito. Aí ele quer alisar, como ele falou, ele quer mudar por causa de outras pessoas. Mas, tipo assim, a gente precisa ser realmente quem a gente precisa ser. Que a gente não precisa mudar pra gente ser aceito pela sociedade. Sim. Engraçado que essa questão da consciência tem uma coisa que eu gostaria de lidar com vocês, que é o seguinte: às vezes, essa consciência vem de pessoas que não têm as mesmas características que nós. E talvez elas nunca vão entender o que nós sentimos quando usamos as coisas que usamos, pensamos da maneira como pensamos e até nos achamos bonitos da maneira que somos. E acaba que a gente faz isso de forma inconsciente. Por que eu tô querendo dizer isso? Até chegarmos a ter esse tipo de pensamento, fomos moldados a pensar dessa maneira, né? Seja pelo aquilo que a gente vê, correto? Aquilo que a gente enxerga. Vamos lá. As histórias que a gente ouve nos livros, os personagens que a gente vê nos filmes, os cantores que a gente segue, geralmente eles não parecem com a gente. E aí, por não parecer com a gente, A gente quer ser talvez acaba acreditando que realmente o que nós somos não é o ideal, né? Então agora a gente está se tornando... E aí a gente segue uma inconsciência. Por quê? Porque ninguém fala que está errado, mas na verdade você observa e você meio que enxerga que alguma coisa não está certa. E também acaba criando, tipo, algo de como os personagens, geralmente, ou os cantores, os ídolos das pessoas, não são como a gente, né? A gente acaba tendo uma... Não só a gente, mas como as pessoas. Tendo uma... Não sei explicar. Uma percepção de que a gente não é bonito se a gente não é como os outros. Como eles, no caso. Eu vejo isso também muito pras meninas, assim. Pelas princesas e tudo mais. Geralmente a gente só é bonita se a gente tem um cabelo liso, se a gente tem um nariz empinadinho, se a gente tem um olho claro. Eu acho que é muito essa imagem, assim, que é passada Sim. pra gente.
E essa imagem veiculada acaba que a gente não encontra lugar nela, né? Sim, E aí, inconscientemente, a gente não se aceita, né? exatamente. A gente não consegue se aceitar, porque de alguma maneira a gente não parece com aquilo que a gente tá vendo refletido, né? E não volta, esse reflexo não volta, né? Fala, GB, eu tô vendo que você quer falar alguma coisa. Fala. Não, é que ela tocou nesse assunto de autoestima mesmo, né? De você não se aceitar. Minha mãe, ela é filha de. Minha avó é negra, né? Uhum. Meu avô não, meu avô era muito branco, aquele branco mesmo, né? Então minha mãe era realmente uma mistura. Ela tem um tom de pele mais claro, ela tem uns traços mais finos, porém o cabelo dela é muito crespo, Uhum. né? Ela me conta essas histórias até hoje, que na época do colégio chamava ela de cabelo de vassoura. Uhum. Falavam que chamavam de cabelo de bombril, falavam que ia limpar as coisas com o cabelo dela. E até hoje ela não consegue, de jeito nenhum, deixar o cabelo dela crespo. Ela alisa de mês em mês, em mês em mês. E é algo que hoje em dia já é irreversível, né? Ela não. Eu tenho certeza, eu conheço minha mãe. Ela não vai de um dia pro outro aceitar que o cabelo dela é crespo. Não, hoje eu vou. Porque foi algo que, desde sempre trataram isso como algo ruim e sempre impuseram, né, que o que é certo pra ela, entendeu? Então isso mostra que às vezes as pequenas coisas, né, as pequenas coisas que vão induzindo a gente a fazer, vai refletindo até os dias de hoje, né? Engraçado que você tocou num ponto que a gente não citou, né? Que a gente falou do que a gente vê e aquilo nos influencia. Também você tá falando do ponto do que as pessoas falam pra gente, fere a gente e a gente Aham. vai moldando o que a gente pensa sobre nós mesmos também, né? E assim, as pessoas associam aos traços negros como algo ruim. Eu, por exemplo, eu sou muita mistura, né? Minha mãe é branca, meu pai, assim, tem traços mais negros. E eu acho que eu me considero como parda, né? Porque eu sou muita mistura. Mas quando eu tava falando uma vez com a minha amiga que eu posso ser considerada negra, ela falou: Não, mas você é bonita. Aí eu, tipo assim, ué, só porque eu tenho traços também de negra, eu sou feia por causa disso? Não. Esse é um tema muito sensível, né? Por que é sensível? Porque parece isso mesmo, né? Que a gente vê que quando há algumas coisas que estão relacionadas ao negro, ele é visto como uma coisa que é, gente, feia, que é visto como uma coisa negativa, né? Até tinha alguns termos que foram utilizados no passado que eram termos bem carregados de muito preconceito, que era aquela coisa, você é um preto de alma branca. Isso minha mãe falava muito pra mim, porque eles queriam fazer o elogio, mas não teriam um elogio que pudesse se encaixar se você só fosse preto, se você só Valorizar, fosse né? negro. Então, uma forma de valorizar é sempre colocando uma característica branca, né? Nesse sentido. Eu acho que esse assunto a gente abordou com bastante profundidade, né? E é um tema delicado às vezes e até difícil da gente falar, mas é uma coisa real, é uma coisa que de fato acontece, né? E eu queria ir para um outro caminho agora com vocês. E vocês se percebem negros, na verdade? Vocês se percebem negros? E quando isso aconteceu para vocês? Bom, eu nunca tive a dúvida de ser branco ou negro, né? Sempre tive a certeza que eu fui preto e eu nunca tive. Ah, não, mas pô, não gosto da minha cor. Isso, graças a Deus, eu nunca tive, né? Mas tive muita dificuldade com o cabelo. Eu sempre, até uns 10, 11 anos, eu usei o cabelo raspado. Aí, por causa do meu irmão. Não, por causa dos meus amigos. Eu lembro que um dia a gente tava na quadra, aí todos os meninos assim mais escurinhos, até os branquinhos, as meninas todas estavam finalizando o cabelo deles. Aí eu falei, cara, que sou careca, ninguém vai finalizar meu cabelo. Aí eu lembro que foi nesse dia exato, aí comecei a falar pra todo mundo, não, vou deixar o cabelo crescer. Aí comecei a deixar o cabelo crescer. Aí ninguém finalizou meu cabelo. Falei, caraca. Aí sei o que eu faço, né? Aham. Aí fiquei nessa indecisão, não sabia o que fazer, não sabia se ia pra esquerda, se ia pra direita. Fiquei nessa. Aí minha mãe falou, então vamos, porque meu cabelo sempre foi muito crespo, sempre Sim. foi muito duro, então era difícil, o creme não pegava, né? Eu passava o creme todo escorria, o cabelo ficava. Eu falei, caraca. Aí minha mãe falou, vamos relaxar o cabelo comigo um dia. Falei, tá bom, vamos lá. Fomos no salão, aí foi o meu irmão. Meu irmão tem um cabelo cacheadinho, o cabelo dele é muito definido. Aham. As mulheres todas do salão ficaram o dia inteiro elogiando meu irmão.
cara, seu cabelo é lindo, e eu lá na cadeira. Eu acho que o meu também é, né? Aí ficou nessa. Aí a mulher relaxou. Quando relaxou, aí todo mundo veio. Aí vieram finalizar meu cabelo. Aí finalizaram seu cabelo. Aí foi feito. Só que, quando era crespo, ninguém finalizava, né? Sim. Foi só quando relaxou? Exatamente. Quando eu me coloquei em um padrão, né, de cabelo, aí todo mundo, entendeu? Não, Sim. se você faz isso aí agora, Sim. entendeu? Mas aí eu finalizei até ano passado, finalizando, Sim. relaxando Relaxando o cabelo. Aí eu falei, mãe, não vou mais relaxar o cabelo, não. Aí começou, não, relaxa que fica lindo. Eu falei, não vou mais, não vou mais, não vou mais. Aí ela falou, não, mas fica bonito e as pessoas acham mais elegante. Sim. Falei, mas eu não importo mais porque se as pessoas acham elegante, não. Eu vou usar agora o cabelo do jeito que eu acho. Sim. Aí minha mãe até hoje fica, peitei o cabelo. Aí eu, não, mãe, hoje eu vou usar assim. Aí, tá bom. Aí entrou essas questões das locks, entendeu? Aham. Então, Nesse momento é um ponto de virada pra você. Você percebe essa questão, né, da negritude com você, né? foi um processo muito grande Sim. pra achar entender o que o cabelo crespo é, entendeu? Sim. Eu achava que o cabelo bonito era o cacheado, Sim. entendeu? Só que eu fui entrando numa bolha que eu fui vendo que o cabelo crespo é bonito. O cabelo Sim. crespo é valorizado, entendeu? Sim. Isso de uns tempos pra cá, né? Até hoje Sim. rola toda a questão que a gente já sabe, né? Mas agora que eu tô entendendo os jeitos que eu posso usar no Sim. cabelo, as variedades que eu tenho pra Sim. usar, entendeu? Isso tá sendo muito bacana. E você, Nicolas? Pô, pra mim foi, tipo, bem difícil, né? Ah. Você aceitar ser negro. Porque, tipo, eu via as outras pessoas falavam, caraca, mano, as pessoas tá. Mano, esse branco aqui, branco, o cabelo liso, pá, bonita. Aí, tipo, com o meu cabelo eu nunca tive problema. Porque, tipo assim, Sim. minha mãe é branca, Sim. então eu tenho traços brancos assim. Aham. E meu pai é negro. Sim. Então, misturou e aí Sim. vim com um cabelo cacheado, pá. Só que, tipo assim, nunca foi um problema meu cabelo. Cuidavam no meu cabelo, sempre passei os coisas. Só que o problema mesmo foi mesmo eu aceitar de Sim. fato que eu sou negro. Porque, tipo, eu vi as pessoas assim, aí ela ficava, caraca, pô, eu meio que me rebaixava. E mesmo que, tipo, minha sala inteira, Sim. de quando eu estava na escola, era a metade. Tipo, 90% daquela escola lá era todo mundo branco. Então, Sim. tipo, eu tive que me misturar com branco Entendi. Sim. pra poder me aceitar de quem realmente sou. Eu vim pra cá e eu vi, pô, variedade de gente, assim, todo mundo se aceitando, falando, caraca, que loucura é essa, mano? Sim. Aí eu conheci ele começou a falar, não, mano, você tem que ser negro. Você é quem você é. Então, Aham. tipo, você não pode ser, que fulaninho falou isso, que fulaninho falou aquilo de você. Eu falei, não, mano, você tem que ser o que você é. Aceitar o que você é e ir pelo seu padrão. Até mais ou menos o 5º ano, Sim. eu fiquei com esse pensamento que, tipo, você não pode ser negro, você tem que ser uma pessoa branca, daquele jeito, Sim. tem que ser. Agora, aí passou pro 6º ano, eu fiquei, mano, nada a ver esse negócio. Todo mundo solto, aí só eu trancar naquele espaço lá, querendo ser, né? Aham. Sim. Sim. Ficando Tinha na que ver ilha. quando lançou a primeira trans, fala. O dia inteiro falando. É mesmo? Eu ficava. Só balançando. Olha, eu lembro da trança dele no 7º, no Sim, 6º, sim. no 5º não estava aqui, né? Tava, né? Mas não vi. Quinto? Você fez trança? Não, eu fiz só no 7º. Do mesmo. 7º, né? E eu me lembro, ele ficou nojento mesmo, não ficou? Ele ficou se Eu achando, lembro que né? me mandou mensagem, GB, agora eu tô um cafetão. Agora já era. E você, Ana? Então, pra mim, sempre foi meio difícil. Sim. Porque, assim, eu tenho a pele clara, Clara. só que eu também tenho traços negros. Sim. E meu cabelo é cacheado, Uhum. crespo. Enfim, então sempre foi algo difícil pra mim. A e eu percepção é mais difícil, né? De ser eu feita, acho né? mais difícil. Tanto que eu não sei. Tipo, pra mim é meio difícil. Porque Sim. branca eu sei que eu não sou. Sim, Então, eu acho que eu sou negra, ou eu sou parda, ou eu sou negra. sim, Eu não sei a diferença direito entre parda e negra. sim. O que seria parda, assim, exatamente? Engraçado, né? Essas definições, elas são sempre complicadas pra gente, Uhum. principalmente quando a tonalidade de pele, ela é um pouco mais o quê? Ela é um pouco mais clara. Mas geralmente a gente se percebe enquanto negro justamente por não pertencer
a outra cor. Se automaticamente eu não sou branco, Sim, eu não sou né? branca. eu percebo que não sou, que então eu posso pertencer ao quê? A raça negra. Negra, E aí aham. entra uma questão do colorismo, entra a questão de eu ser pardo, às vezes por ter uma pele mais clara, por ter traços até um pouco mais finos, mas mesmo assim eu não me encaixo no padrão branco. E automaticamente eu tô em outro padrão. Então eu E sou no negra. outro padrão que eu me encontro, eu preciso até me aceitar. E é uma aceitação difícil, porque é uma aceitação que você tem dificuldade de encontrar um padrão que você se encaixe, até dentro dos próprios negros, né? Eu tinha muita dificuldade de até começar a pensar, tipo, eu não sou branca. Eu não sou branca. Sim. Então, eu sou negra. Eu sou Essa negra, eu sou questão, parda. engraçado, eu gostaria de tocar um pouco sobre essa questão, então a pergunta foi proposital, porque eu ia falar sobre identidade. Não é importante a gente ter identidade? Com Não é? certeza. Sim. Não é? Lembra do texto que eu acabei de Sim, ler, o poema, falando que se nós sabemos quem somos, a gente sabe aonde não ficar. Sim. Não é verdade? A Exatamente. gente sabe onde não ficar. Porque às vezes a gente está inserido ou a gente fica preso a locais que nós não somos bem aceitos. Mas por não saber quem somos, infelizmente a gente acaba o quê? Permanecendo. Porque talvez a gente não saiba nem de fato aonde está o nosso valor. O valor de fato da nossa cor, da nossa raça e da nossa identidade. Nisso, eu até estava falando um pouco que quando a gente ia gravar esse podcast, por isso que eu queria ficar muito nesse tema da consciência. Se você for ver, o próprio brasileiro ele não tem identificação com o africano em si. Apesar de nossa ascendência negra ter vindo da onde? De África. Mas, na verdade, nós não somos africanos. Nós temos uma identidade muito característica de um negro brasileiro. Só que essa identidade ela está ainda se forjando, ela ainda está sendo construída. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele é importante para quem está vendo e para quem está percebendo tudo isso. Vocês conseguem ver uma identidade hoje em vocês? Vocês conseguem, por exemplo, traçar essa identidade do que vocês querem para vocês, daquilo que vocês idealizam para vocês? E eu estou falando em vários aspectos, enquanto negro mesmo. Tem uma música, né, Sim. de um rapper que ele fez, ele acho que ele é um pouco mais escuro que a Ana. Aí ele fez a vida inteira sem saber o que sou, cabelo crespo, boca grande, nariz afinado. Branco demais pra ser preto, mas preto o suficiente pra ser enquadrada. Legal. É, É um só pouco que eu isso, acho né? que, acho que fala muito sobre o que é, né? Sim, Você se enquadra muito, você fica meio confuso, né? sim. Não, aqui tá o grupo dos negros, aqui tá o grupo dos brancos. Os brancos são assim, os negros são assim, eu tenho a Sim. tonalidade de lá. Sim. Não, mas eu tenho cabelo de lá. Sim. Não, mas a minha boca é de lá. Não, mas meu nariz é de lá. Aí você fica naquela confusão de, cara, quem sou eu? É difícil, né? Você fala muito sobre os lugares que você deve se encaixar ou não, né? Então, essa questão da falta de identidade é muito importante. Eu, graças a Deus, nunca tive Essa falta, né? exatamente. Você tem essa identidade. Eu sempre soube, ó, eu sou negro e ponto final. Sim. Me aceite quem quiser e é isso. Entendeu? Mas, por exemplo, a Ana passa por uma dificuldade de, pô, mas minha boca é grande. Não, mas, entendeu? As pessoas me taxam como branca, mas eu não sou branca. Entendeu? Às vezes, a gente fala muito sobre ser preto é uma coisa ruim, mas ninguém fala também que, às vezes, para um negro, ser branco é uma coisa ruim. Entendeu? Às vezes, as pessoas não querem ser, entendeu? Às vezes as pessoas têm os próprios traços e elas E elas gostam daquele traço. Exatamente, entendeu? Só que as pessoas não, mas você tem que ser branco. Sim. Entendeu? Eu acho que eu nem colocaria que ser branco é uma coisa ruim, mas, por exemplo, eu não quero ser branco, eu quero ser o que eu sou, Sim, né? Eu quero ser o que eu sou. Não é numa questão de colocar essa questão de um é bom e o outro é ruim, mas é a questão de entender que, tipo assim, cada etnia vai ter a sua própria característica e cada um tem que se aceitar da maneira como acha melhor, né? Porque aquilo é a identidade dele. Então eu vejo aqui, não sei, nesse primeiro parte do nosso bate-papo, eu vejo que a nossa identidade, ela também é muito forjada pelo aquilo que nós não somos. Pelo que as Talvez a pessoas gente, falam. talvez a gente nem saiba o que somos, Uhum. mas de fato sabemos o que não somos. E por já não saber o que nós não somos, isso meio que forma uma identidade. Gente, eu adorei o bate-papo. Tem uma outra turma para participar.
E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito, muito, muito. Obrigado, obrigado. Agradeço. Eu acho que foi muito bom, proveitoso e profundo tudo que nós conversamos aqui. Uhum. Olha, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Aguarde, já Valeu. voltamos. Voltamos com o Cancast no ar novamente. E agora vocês viram aí, renovou, né? Renovou pessoas aqui diferentes, mas igualmente importantes e especiais, né? Fala que eles são bonitos também. Bonitos, lindos. Então, você vê aqui, ó. Olha, eu cometi uma gafe com outro grupo. Eu não apresentei todo mundo. Caramba. Você nem lembrou, hein? Caraca, de tudo? Tem que lembrar de tudo. Tem que lembrar de tudo. Vem aqui, Ana, rapidinho. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Vem, Ana. Olha só, gente. Olha. Essa é a Ana Beatriz, do 8º ano. Venha, Nicolas. Venha, Nicolas. Olha aqui. E esse foi o Nicolas, do 8º ano. E agora, se apresente. Eu sou o GB, né? Acho que todo mundo já me conhece, ó. Você não precisa ficar me apresentando, não. Tá bom. Então tá. Giovana, faça as honras. Pode falar. Meu nome é Giovana. Ah, tá. Giovana, 8º ano. Eu sou Isadora. 8º ano também. E, Eu sou o Pedro Domingos. por favor, né, Pedro, fale direito fala, as pessoas querem ouvir, vai. Boa tarde, meu nome é Pedro. Pedro está aqui com a gente. Vamos lá, gente. Nessa nova rodada de conversas, nós falamos sobre identidade, falamos sobre consciência. Eu queria agora falar um pouco, dentro dessa perspectiva, o peso que é ser negro. Isso tem algum peso? Será que tem algum peso? Vocês sentem algum peso em ser negros? Eu queria a visão de vocês nisso. Quer falar, Giba? Eu vi que você quer falar. Vai, eu falar. Eu acho que ser negro em si é um peso muito grande, porque a sociedade impõe muito da gente, sabe? Da gente, por exemplo, querer que o negro tenha um padrão certo. Por exemplo, muitas pessoas têm a concepção de que o negro tem que ter o cabelo cacheadinho perfeito, o cacho perfeito, o nariz perfeito, só que não é assim. Nós negros temos os traços diferentes, temos boca diferente, nariz diferente, no sentido, né? Sim, sim. E eu acho que sim, a gente tem Gera um peso, né? gera um peso na gente, sim. Quer falar? Então, é que, tipo, também não é só na questão cultural, mas também na questão social. Esse peso que muitas das vezes as pessoas, vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa negra ela entra no shopping, muitas pessoas elas costumam ficar olhando para ver qual vai ser, como que ela vai se comportar, a postura dela. Isso já aconteceu muitas das vezes comigo e com a minha família, que a gente começou a ser seguido no meio da loja só porque a gente estava parando para ver roupa. Sim, sim. Deixa eu... essa questão do peso, eu até queria delimitar mais pra gente, porque, por exemplo, se espera muito de nós. Eu acho que não se tem tanta expectativa com outras pessoas quanto se tem da gente. Eu gostei dessa parte que Giovana fala assim, que se tem uma expectativa, como nós deveremos agir. Isso não é um peso maior do que, de fato, a gente deveria ter? Porque, por exemplo, outras pessoas não precisam ter essa imposição. Ó, você vai precisar ser isso, fazer aquilo. Acho que a gente parece que sempre nós temos que fazer coisas a mais. Precisamos estar à frente, sempre. E sempre dobrado, né? Triplicado, né? Vocês sentem isso? Eu acho que não agora, mas talvez no futuro a gente vai sentir mais, entendeu? Acho que por hora não, mas acho que sempre quando a gente crescer, né? Acho que a gente vai entendendo, né? Que pelo fato da nossa cor da pele, a gente vai ter sempre que estar se esforçando um pouco mais do que as outras pessoas, né? Então, no caso é que
concordando com o que ele falou, que a gente sempre a gente vai ter que mostrar o nosso valor para a sociedade, porque parece que nunca vai ser o suficiente o que a gente vai fazer, entendeu? Que muitas das vezes a gente vai mostrar o nosso valor hoje, mas talvez amanhã já não vai valer, já não vai valer tanto, que as pessoas vão ver. Acertou, mas se errar uma vez. A pessoa, ela já, como se a pessoa, já não é mais importante pra mim. Errou uma vez, eu já posso descartar. Sim. Até porque a sociedade espera muito da gente. Tem uma expectativa. Uma expectativa tipo padrão, sabe? Do que os brancos impuseram por muito tempo. Eu vou tentar aqui trazer, por exemplo, uma outra situação, que tipo assim, como se tem, vocês citaram cabelo, eu vou voltar nessa questão do cabelo, quando você falou ali que usava o cabelo sempre raspado, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu em algum momento ouvi isso na minha vida. Ah, seu cabelo fica tão bom assim. As pessoas falavam assim, às vezes eu queria deixar o cabelo de um jeito, e eles falavam assim, mas ele cortado, ele não fica melhor? Tipo assim, sempre impondo uma situação de como eu devo me comportar. Ou esse estilo de roupa, ele não fica melhor em você? E tipo assim, eu não vejo esse tipo de exigência para outras etnias, né? Porque, tipo assim, eu não vejo as pessoas falando assim, ó, vocês precisam se vestir assim, vocês precisam colocar. A gente já falou sobre isso, do cortar o cabelo assim, mas pra gente eu acho que tem um pouco dessa pegada. Vocês conseguem perceber isso? Aham. Foi o que eu falei na primeira parte do Cancast, né? Que às vezes uma pessoa branca acorda com o cabelo de qualquer jeito, e pra ele, e pra todo mundo, né? Tá ótimo, não, o cabelo tá maneiro. Mas a gente não, a gente tem que acordar 1, 2 horas antes, ficar lá meia hora, aí o cabelo não fica bom. Aí a gente fala, caraca, hoje eu não vou sair de casa. Hoje, Ainda reclama hoje dos nossos frizz. exatamente. Aí reclama de tudo. Não, aí tá branco demais. Não, hoje tá com frizz. Não, mas, não, eu sei que tá branco. Eu tô me vendo no espelho, eu sei que. Mas aí quanto mais fala, mais dá raiva. Entendeu? E eu acho que ter o cabelo cacheado e crespo é um privilégio, porque chapinha, qualquer hora a gente pode fazer, a gente pode ir no salão fazer chapinha, uma escova e a gente pode ter o cabelo liso. E as pessoas que têm cabelo liso não pode ter simplesmente a nossa curvatura, que é uma coisa única. Eu acho isso forte. Isso aí, temos um ponto. Não, temos um ponto que é difícil, né? Se alisarmos, se fizermos algum tipo de tratamento, o cabelo pode ficar parecido, né? Mas o nosso é uma coisa um pouco única. Agora, essa questão também de acertamos, acertamos, acertamos. Mas quando erramos, parece que vocês conseguem perceber que às vezes tem um Um peso maior. peso maior? Consegue perceber? Consigo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Temos aqui o Pedro. Aí o Pedro eu vou poder usar como exemplo, né? Pedro é meu aluno já desde o 7º ano. E ele realmente, às vezes, não é fácil, né? Eu posso falar isso. Estou convivendo com ele há muito tempo, né? Ele, às vezes, não é fácil. Ele tá aqui falando de uma forma tímida para vocês, mas não se enganem. Ele não é tímido, tá? E aqui temos pessoas ao redor e todas estão rindo, porque sabem que ele não é tímido. Mas vamos lá. Ele não é fácil. Mas ele sempre foi um aluno muito inteligente, sempre foi um aluno muito dedicado. Mas eu sinto que mesmo eles tendo notas boas, e tem notas boas, ele sendo inteligente, ele é inteligente, às vezes é uma coisa que você apronta tem um peso a mais, não tem? Tem. E também que imagina que, usando esse exemplo, que muitas das vezes a gente vai perceber, vamos supor, vamos dar um exemplo que, eu vou tentar fazer uma prova no colégio. Muitas das vezes a pessoa que ela tem uma condição financeira melhor, ela sempre vai sair na frente daquela pessoa que pode ter a cor ela mais escurinha, a condição financeira talvez pior. Eu vou direcionar pra ele, porque ele tá olhando pra mim e eu acho que não tá saindo o som. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vai, pode falar agora. Então, era isso que eu queria falar, que talvez, por eu aprontar, tem um peso maior, mas muitas das vezes pode não parecer, mas eu tento parar
fazendo com as minhas notas. E uma vez eu falei para o Wallace, ele reclamou comigo falando sobre a minha nota, que a minha nota ela estava um pouquinho abaixo por eu estar aprontando. Eu falei, Wallace, eu ainda vou tirar 10 com você. E acabou ocorrendo isso. Vocês estão vendo, né? Não é fácil tirar 10 comigo, né? Você vendo que é uma coisa difícil, né? Vamos lá, gente. Essa questão, eu ainda queria parar um pouco nessa questão de ter um peso maior. Por que eu tô querendo falar nisso? Porque parece que existe uma estrutura que parece que todo mundo pode levar a vida da forma normal, uma vida normal. Se errar, tá tudo bem. Não tá tudo bem? Eu acho que para muitas pessoas errar tá tudo bem. Mas na minha vida, eu senti que se errasse, parece que as coisas estariam muito mais difíceis. Eu não podia errar. Então, acho que tem uma cobrança, eu não sei se vocês sentem, mas existe uma cobrança de que a gente não pode errar, não pode errar. Como se a gente errasse, vai ficar muito mais difícil pra gente. E essa situação, às vezes, causa um peso maior do que a gente se propõe a aceitar. Vocês percebem isso? Vai falar. Um de cada vez, tá? Um Brasil. Vamos lá. Fácil. Olha, minha avó, ela trabalhou por muito tempo em casas, limpando, pra dar o sustento pra minha mãe e pra minha tia, né? E, tipo assim, se ela errasse alguma coisa, era demitida. Mas não é a mesma coisa com branco. Não sei, se não fosse uma pessoa, se fosse o inverso, será que seria assim? Será que teria esse peso todo? Teria. E também, Wallace, é uma questão que entra também naquela questão sobre cabelo, roupa, que muitas das vezes as pessoas elas querem opinar sobre a nossa vida. E também tem a ver com a escravidão, que por mais que a escravidão tenha acabado, muitas das vezes o racismo ele não é aquele explícito. Só uma fala talvez pode machucar a pessoa e você não vai perceber. É sobre essa questão de opinar na vida dela. Engraçado que eu ia chegar nesse ponto aqui agora, que você falou isso do racismo. Toda vez que a gente vai falar sobre consciência negra, sempre está falando sobre a nossa história. E, obviamente, a nossa história vai remontar à escravidão. Mas é engraçado, a nossa história ela não se atém à escravidão, correto? Na verdade, ela já passou da escravidão há muito tempo. E, às vezes, ela está sempre atrelada a isso. E parece que o nosso valor está preso àquele período. E, na verdade, não. Ele está sendo construído agora. E nesse sentido, eu fico pensando o seguinte, às vezes a gente fica explorando muito assuntos que já precisavam, de alguma maneira, estar sendo superados por nós, né? Até porque as pessoas que resistiram e lutaram naquele momento, elas lutaram para que a gente tivesse essa oportunidade agora, de estar construindo uma história nova, uma história que tivesse desatrelada àquela história, porque aquela história é de muito sofrimento. É uma história que não gera valor a nós, na verdade. A gente valoriza o esforço, mas a história que eles passaram lá, aquele sofrimento, ele não pode nortear a nossa vida. Na verdade, nós estamos além daquilo ali, porque nós não somos escravos, nós fomos escravizados. E aquilo não pode ser uma condição pra gente. Não pode ser uma condição pra gente. Aquilo, na verdade, tem que ser o quê, gente? Uma história que a gente valoriza pelo seguinte, olha, sofremos, mas já está na hora da gente o quê, gente? Criar o nosso valor de outras maneiras, né? Por isso, acertar, ter a oportunidade de errar e acertar é importante para que a gente não gere uma pressão extrema para a gente, não é verdade? E essa pressão extrema faça que a gente acabe fracassando porque a gente tem uma pressão maior do que de outras pessoas. Então, o fato da gente, às vezes, tirar uma nota, aí a gente vê muito isso, tirar uma nota boa aqui. Antes a gente estava conversando aqui e o Gabriel estava falando assim, você não é um bom aluno? E é mesmo, e é mesmo. É um bom aluno, sempre tirou notas boas, sempre. E é muito inteligente. Mas o fato é que, e se não fosse? Será que seria assim? Não, Será que... e se não fosse? E se não tirasse notas boas? Ele só seria mais um. Isso mudaria? Entende o que eu tô querendo dizer? Será que a gente realmente precisa ser excelente sempre? A gente também não pode ser mediano, a gente não pode viver uma vida normal. Será que a gente precisa estar sempre no topo? Por isso que eu estou falando do peso, entende? Se não estivermos dentro de um padrão muito alto, não somos valorizados. Será que isso está
correto? Será que a gente não poderia ser apenas pessoas que erram e que acertam e tá tudo bem com isso, né? E por isso que eu tô falando dessa questão. E se não formos inteligentes a esse ponto de tirar notas absurdas? Isso tira o valor da gente? O que vocês acham? Acho que isso entra muito no ponto da aparência. Por exemplo, as pessoas esperam o padrão alto, né? O padrão da sociedade. Cabelo lisinho, pele branquinha, traços finos. Mas não é, muitas vezes não é assim, né? Nós pessoas negras, nós temos cabelo diferente e muitas das vezes o jeito de arrumar é diferente. Mas as pessoas querem que a gente tenha o cabelo mais baixinho, que acha mais bonito, mas não é assim, entende? E muitas das vezes as pessoas não sabem nem como é que cuida. Então não sabem como Aquilo que é sensível a nós. Talvez nós tenhamos a percepção e a pessoa não, né? Mas mesmo assim ela quer meio que determinar aquilo que devemos ser ou daquilo que devemos buscar pra gente, né? tipo, que a gente acha bonito não é a mesma coisa que outra pessoa acha bonito. Sim. E eu acho também que uma pessoa negra sempre vai precisar se destacar mais, porque já não é a mais popular, já não é a mais falada. Então precisa procurar algum jeito de se destacar, seja a roupa que usa, o jeito do cabelo, as notas. Então acho que é um pouco disso. Sim, tá excelente, né? É, exato. Vamos ir para a parte final? Indo para a parte final, gostei de você segurando o microfone aqui para mim. Tá vendo como é que eu sou respeitado aqui? Tá vendo? Vamos lá, para a parte final. Vamos para a parte final pensando no seguinte. Vocês já passaram por alguma situação de racismo que vocês conseguiram perceber? Ou vocês conseguem, às vezes vocês não passaram por isso, mas em algumas situações vocês perceberam algum tipo de racismo que de alguma maneira incomodou vocês? Tem alguma experiência, vocês? Meu pai, ele, em seus 14, 15 anos, ele... Como é que é o nome daquele campo em Caraí? É cricket. Não tem um campo. Então, ele foi jogar um campeonato, meu Dindo não é claro, mas ele tem um cabelo lisinho, mas ele é bem moreninho. Aí ele foi jogar no time do meu primo. Meu primo não, meu Dindo, pô. No caso, primo do meu pai. Aí ele foi jogar no time do meu Dindo, aí tem a entrada da frente, né? Que é a entrada onde os jogadores entram, né? E tem uma entrada nos fundos, que é onde os funcionários costumam entrar. Aí disseram que meu pai não ia poder entrar pela frente. Mandaram meu pai entrar pelos fundos. Aí meu pai disse que na hora, assim, né? Não entendeu, mas aí disse que ao longo do tempo ele foi percebendo que é inegável que aquilo foi um. Exatamente. Todos os jogadores entraram pela frente, mas meu pai não. Meu pai teve que dar a volta no campo para poder acessar os fundos, entendeu? E tem mais uma situação que agora me veio que foi lá no Rio. Pô, esqueci o nome do cara. Mas ele é bem forte, assim, ele usa uns dreads, ele é bem escuro, assim, Aí ele mora numa comunidade, a casa dele fica bem alta, assim, no morro, né? E a polícia costuma parar sempre embaixo do morro, assim, na subida. Aí ele disse que ele tava indo na padaria comprar pão, né? Aí ele tava normal, sem camisa, sinal de dedos, bermuda. Aí a polícia chamava ele de Bob Marley, né? Qual foi, Bob Marley? Chega aí. Aí parou. Aí, não, só vou comprar ali um pão, que não sei o que, aqui na esquina, que é na padaria. Aí ele tá, entra no carro. Entrou, foi lá na delegacia pra ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Foi, comprou. No dia seguinte, a polícia tava lá de novo. Parou de novo. Na hora que ele tava descendo, aí ele, pô, cara, mas vocês já me pararam ontem. Por que vocês não me pararam de novo? Ele, não, mas ontem você não tinha nada, talvez hoje você tenha. E foi pra delegacia de novo. Então, chega uma hora que cansa a gente ficar negando, né? Não, pô, mas isso não tem nada a ver. Isso ele faria com qualquer um, por que não faz com qualquer um? Meu pai diversas vezes me contou uma história de que quando ele saía pra São Francisco com o meu Dindo, é... o grupo do meu pai sempre foi um grupo de pessoas brancas, mas uma vez a polícia parou em específico com meu pai. Jogou a carteira dele toda no chão. Aí
Ele até perguntou, tá, mas por que você não tá revistando eles? Aí a polícia, não, mas... Aí fica aquela de não querer responder, né? Fica aquela de, não, a gente tá vendo você, que não sei o que, hoje é você, que não sei o que. Entendeu? Então, é inegável que aquilo sempre vai ter um... Diferente. Exatamente. Eu queria contar uma história, perdão. Eu queria contar uma história da minha irmã, que eu e ela, a gente conversa muito disso de aceitação, né, da gente ser negra e tal. E a gente, graças a Deus, a gente sempre estudou em escolas particulares, né, boas. E ela, quando ela era menor, assim, criança, ela estudava numa escola particular boa, que claramente tinha mais gente branca, e ela era vítima de muito racismo, né? E ela falava que chamava ela de preta, essas coisas, e ela deixava de comer feijão, de feijoada e café, porque ela achava que era esses alimentos que escurecia ela. E, tipo, ela era só uma criança e ela pensava que o feijão e o café ia deixar ela escura. Aí, tô compartilhando isso porque é bem pesado para uma criança, né? Muito pesado. E é um... E Minha. É o Pedro. Desculpa, viu, mano? É Pedro, desculpa. E eu também vivenciei uma situação parecida com essa história que Gibi falou, na qual teve um dia, quando eu era bem mais novo, que a gente estava voltando de uma festa de família, e nessa que a gente estava voltando de uma festa de família, um carro de polícia começou a seguir a gente lá, o carro que a gente tava. Aí a gente entrou pela rua de trás da minha casa, e nessa que a gente entrou, que o carro parou, que a gente foi sair, os policiais eles pararam e eles começaram, tipo, levanta, mão na cabeça, sai do carro. E eu, na hora, eu não entendi a situação, mas depois que eu parei pra pensar, eu percebi na qual eles saíram no posto deles só pra justamente seguir a gente, que a gente não tinha nada demais. Que na verdade era todas as pessoas daquele carro ali, elas tinham uma cor assim, mais escurinha, entendeu? Minha mãe já me contou uma história de que quando ela era pequena, ela tinha um cabelo bem crespinho. E falavam que o cabelo dela era ruim, é duro. Eu acho que e eu vejo isso hoje como um ato racista. Sim, sim. Engraçado que eu perguntei isso a vocês, e vocês sabem que não ensaiamos isso antes, né? Mas eu sinto que a luta que tem sido travada há tanto tempo, ela tem surtido efeito. Porque vocês contaram histórias de outras pessoas, vocês não contaram as próprias histórias. Era muito mais comum a gente ver essas histórias acontecerem com a gente mesmo. Então onde eu tô querendo chegar? De alguma maneira, essa luta, essa resistência, ela tem surtido efeito. Para vocês estarem hoje com histórias de outras pessoas e de alguma maneira vocês não terem as próprias histórias, é porque de alguma maneira o mundo tem melhorado, né? Então, eu sempre acho que algumas pessoas podem achar pouco um dia, né? É só o dia da consciência negra. Mas ser consciente nesse dia, mesmo que seja apenas um, já é o início para que a gente possa se tornar consciente não um dia, mas ser consciente todos os dias, né? E eu agradeço aqui a presença de cada um de vocês. Eu acho que nós tivemos um bate-papo muito legal, bem proveitoso, e espero que você, aí que está nos assistindo, também tenha gostado, também tenha achado proveitoso e produtivo, né? E se você gostou, curta o nosso vídeo, correto? Curta, eu faço compartilhe. uma última coisa. Pode, Pedro, fala. É que agora eu lembrei de um negócio que eu vi no Instagram que tava dizendo que a mulher ela chegou e perguntou pro cara mais escurinho, ela perguntou. O nome eu não vou lembrar da pessoa, mas ela chegou e perguntou: Olha, por que que você tem a cor diferente da gente? Por que que você é mais escurinha? E a frase que o cara ele falou foi muito interessante, porque ele chegou e ele falou: é porque Papai do Céu eles queriam fazer diferente. Ele não quis nos fazer iguais. Gente, eu queria terminar, eu comecei com um poema e gostei de terminar com um poema. E eu queria terminar com um poema que diz assim: Acordei, mas não falo do sono. Falo de abrir os olhos, para enxergar o mundo inteiro que tentaram esconder de mim. Acordei para os que vieram antes, para as mãos calejadas, para os passos firmes, para o não recuar, para os meus ancestrais
que guardaram no sangue. Hoje, quando me levanto, trago comigo, não só a mim, mas um povo inteiro, que já não dorme mais. Então, eu percebo que é mais ou menos isso. Para que tenhamos essa oportunidade que temos aqui agora, outras pessoas tiveram que se sacrificar. E eu gostaria de agradecer a cada uma delas. Eu acho que a luta delas permitiu a gente estar tendo essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje de falar sobre isso. E eu gostaria que você curtisse o vídeo, compartilhasse e esperasse o nosso próximo Cancast. Até mais. Dá um tchau aí, gente.